Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Que Deus revele esta palavra ao nosso coração. O título da nossa meditação desta noite é uma frase famosa em todo o mundo, em filmes, novelas, quando tem cerimônias religiosas de casamento, até que a morte os separe. Esta frase não é um texto das Escrituras, é uma frase e parece ter origem em um texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente do Senhor. É isso aí. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, morrer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser. Coisa boa, com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui está o texto. Mas a frase até que a morte os separe, na mensagem desta noite, não tem nada a ver com casamento, mas tem tudo a ver com a nossa libertação do pecado, com o texto que foi lido para nós no início. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado no homem. A nossa relação com o pecado só termina, só acaba na morte em Cristo na cruz. Na nossa morte com Cristo na cruz, na morte do pecador em Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ganhamos a vida de Deus e o próprio Cristo passa a viver em nós a sua vida justa e santa. A palavra diz: nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele e com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Portanto, crendo na palavra de Deus, que afirma a nossa morte com Cristo para o pecado, automaticamente nós vamos experimentar a real libertação do pecado e também o viver do Filho de Deus no nosso interior. Aí tem relacionamento, tem intimidade, tem amizade, tem comunhão. Esta vida de Deus em nós é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de relacionamento e não de regulamento. Relacionamento é uma coisa, regulamento é outra. O pecado opera em nós, nos domina até que a morte nos separe. O pecado opera em você até que a morte em Cristo os separe. Mas essa morte que falo não é morte física. É importante ressaltar esse ponto. Não estou falando de morte física. Estamos falando da morte em Cristo na cruz. Nós morremos pelo corpo de Cristo do ponto de vista espiritual. Nós morremos com Cristo. A palavra diz isso, garante isso, e nós precisamos crer a nossa morte com Cristo, a nossa crucificação com Cristo, como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. A nossa relação com o pecado, irmãos, só acaba com a nossa morte no corpo de Cristo, na cruz. Portanto, morrer nesse sentido é fundamental para a nossa libertação do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A resposta é um taxativo não, de modo nenhum. E ele diz por quê? Nós que estamos mortos, você vê? Mortos para o pecado, porque essa morte em Cristo é morte para o pecado. Como viveremos ainda nele? Não vive mais no pecado. A graça de Deus não é licença para pecar. Precisamos entender isso. A graça de Deus, irmãos, não é uma espécie de alvará para pecar. Não. Romanos 6, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque aquele que está morto,
aquele que morreu, aquele que está morto, está justificado, está livre, está liberto do pecado. Está nítido aqui. Você crê sua morte em Cristo? Então você está liberto do pecado, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é autoridade naquilo que ela está dizendo. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte para o pecado aconteceu em Cristo. E em Cristo nós também fomos vivificados, ressuscitados, para viver para Deus. Assim também vós. Por quê? O apóstolo diz: assim também vós. Assim também. Porque Cristo morreu por nós e morreu para o pecado, conforme o apóstolo mostra aí no versículo 9 e 10. Pode ser lido, Romanos 6, 9 e 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Preste bem atenção aqui no detalhe da palavra de Deus. Aqui diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, está falando de Jesus, de uma vez para sempre, preste bem atenção agora, morreu para o pecado. Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Essa morte de Cristo para o pecado, e esse pecado é o meu pecado. Portanto, essa morte de Cristo para o pecado é a minha morte com Ele. A minha morte com Ele. Paulo diz que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Diz também: se um morreu por todos, logo todos morreram. Este versículo está na segunda carta aos Coríntios 5,14. O versículo que fala da morte do velho homem com Cristo é Romanos 6,6. Pedro, o apóstolo Pedro, também crê assim. Ele diz com toda a nitidez: levando ele mesmo em seu corpo, aqui é Jesus, os nossos pecados sobre o madeiro. O madeiro, você vê que ele levou os pecados nele mesmo, no corpo dele,
quando ele estava na cruz, no madeiro, para que nós, agora preste atenção, nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro 2:24. Eu volto a insistir nessa pergunta: que morte é essa? Que tipo de morte é essa? Não é morte física, é a nossa morte do ponto de vista espiritual no corpo de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Portanto, irmãos, se alguém deseja vitória sobre os seus pecados, receba a bênção de sua morte com Cristo e, consequentemente, viverá para a justiça, viverá para Deus. A graça maravilhosa da nossa morte e vida em Cristo é a nossa real libertação. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Eu pergunto, você crê no que diz a palavra de Deus, que o pecado não tem domínio, força sobre você? E por que não tem? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Trata-se de uma vitória categórica, decisiva, definitiva, determinante e terminante, cabal. Há uma vitória cabal sobre o pecado e há também uma vida de santidade. Você crê nisto? Há uma vida de vitória real sobre o pecado. E há também uma vida de santidade. A santidade da vida de Cristo em nós. Já temos a vitória sobre o pecado. Por quê? Porque morremos com Cristo para o pecado. O pecado não pode se impor ou exercer controle sobre uma pessoa morta em Cristo. Debaixo desta graça maravilhosa, somos invulneráveis. O pecado não pode nos dominar ali. O demônio não pode me atingir aí. Jesus Cristo venceu o pecado no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição e agora Ele vive em mim a sua vitória, a sua expressiva vitória. Então, irmãos, identificados com Cristo na sua morte, ganhamos a libertação do pecado. Temos que nos firmar neste ponto.
identificados com Cristo na sua morte, ganhamos a libertação do pecado, libertação real do pecado. Identificados com Ele na ressurreição, na sua ressurreição, ganhamos a sua vida como a nossa única garantia de salvação eterna. A vida de Cristo em mim vence o pecado, vence a tentação. É o que Ele nos oferece por sua graça. Não recuse. Se não crermos a nossa morte com Cristo, não existe nenhuma libertação do pecado para nós. Você pode tentar vencer o pecado através dos mais variados métodos, mas terminará derrotado. Evitar o pecado sem morrer para ele não adianta nada. Eu vou evitar o pecado, eu vou tentar não pecar. Se você não crê a sua morte com Cristo, não adianta nada evitar o pecado. Trocar de religião também não resolve nada, porque não é de religião que tem que trocar, é a vida que tem que ser trocada. A nossa vida velha, morta lá em Cristo na cruz, perdemos a nossa vida pecadora e no lugar da vida pecadora ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo. Tornar-se um crente sem ter morrido para o pecado é candidato ao inferno. Eu sou crente, virei crente. Pois é, se você é um crente que não crê em sua morte com Cristo, você não está salvo. Não é assim que somos libertos do pecado. Somos libertos do pecado morrendo para ele exatamente. E isso já aconteceu em Cristo na cruz. Oração também não liberta do pecado. Você pode orar até ficar doente de tanto orar, que você não vai ganhar libertação do pecado, porque não é oração. A oração tem outro sentido na nossa vida, um sentido maravilhoso, que é a nossa comunhão com o Senhor. Mas oração não liberta do pecado. Quem liberta do pecado é a nossa morte com Cristo, e não podemos fugir do assunto, do tema, porque é a nossa morte com Cristo a nossa real libertação. O louvor também não liberta. Tem até uma música que tem esse título: quem canta seus males espanta. Não. Quem morreu com Cristo e Cristo é a sua vida, isso sim liberta. Isso sim espanta, e muito mais do que espantar, remove da nossa vida a iniquidade, o pecado. Deus tem a solução perfeita para o pecado. Qual? A nossa morte em Cristo para o pecado. A nossa morte no corpo de Cristo. Se não morrermos, não tem vida de Deus em nós. Se não morrer com Cristo na cruz, não crer essa nossa morte com Cristo na cruz, não tem chance da vida de Deus em nós. Portanto, eu pergunto mais uma vez:
Você já creu sua morte com Cristo? É condição sine qua non que o pecador morra em Cristo na cruz para poder receber em si a vida de Deus, a vida eterna, a vida espiritual, a vida de Cristo. É necessário morrer em Cristo na cruz para que Cristo seja a nossa vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. É preciso morrer para renascer. É imprescindível morrer para ser liberto do pecado. A questão é a seguinte: morrer ou morrer? Não tem escapatória, não tem outra saída. A nossa relação com o pecado só acaba quando morremos com Cristo. O nosso divórcio ou separação do pecado não é de mentirinha, não é separar de faz de conta, não é separar e ficar visitando um ao outro como alguns casais fazem. Somos santos em Cristo, separados do pecado. É uma separação de verdade e permanente. Dizer que está separado do pecado e continuar íntimo dele é uma palhaçada, é uma profanação, é uma mentira. Estou liberto do pecado e ao mesmo tempo sou íntimo do pecado? Cristo não só tirou o nosso pecado, mas também nos matou para o pecado em Cristo. Essa é a maneira de Deus nos libertar do pecado. É morrendo para o pecado que nós somos separados dele. Se falando de morte física, agora estou falando da morte física. Algumas pessoas resvalam na morte física e escapam como que por milagre. Existem alguns relatos de morte encefálica ou parada cardíaca de 3 minutos, que a pessoa voltou à vida como que por milagre. E acaso que é um milagre mesmo, que foi um milagre mesmo. Mas quando isso acontece, irmãos, é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando isso acontece, a pessoa muda, fica mais legal, reorganiza as suas prioridades, ganha uma percepção que não tinha, torna-se até, vamos dizer, mais espiritual, sim, mais dedicada a alguma causa. Começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Lógico que não estou falando de salvação, mas causa essa mudança toda na pessoa. Agora, irmãos, agora eu vou falar da morte em Cristo mesmo. Imagine você a morte em Cristo na cruz.
O que não nos causaria a morte em Cristo na cruz? Muda tudo. Muda totalmente a pessoa, sua maneira de ver as coisas, prioridades, muda tudo. Muda tudo. Começando pela nossa libertação real do pecado, pela nossa separação total dele. Morremos com Cristo, descemos à sepultura com ele, ressuscitamos com ele e agora Cristo está em nós. Com Cristo voltamos à vida de Deus, a vida perdida no jardim do Éden, a vida de Deus. Será que muda alguma coisa? Eu creio que muda. Muda quanto? Para mim, muda tudo. Muda 100%. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo mesmo. Tudo se fez novo. Este texto é o texto da segunda carta aos Coríntios 5,17. Preste atenção nesse em Cristo. Se alguém está em Cristo, em Cristo é onde tudo acontece. Em Cristo é onde Deus faz a mudança em nós. Em Cristo é onde nós morremos com Ele também ressuscitamos, e agora Ele está em nós. Em Cristo é onde tudo acontece, onde Deus opera, Deus faz, salva, liberta, é onde Deus faz as coisas velhas passarem, é também onde Ele faz tudo novo. Mudança de verdade, mudança verdadeira, mudança tremenda. A pessoa fica encantada com Cristo, com a sua palavra. É coisa grande mesmo. Não estou falando de religião, não. A nossa morte com Cristo produz essa mudança na nossa vida. Não é piquenique religioso, não. Ninguém experimenta a vida de Cristo sem morrer com Cristo na cruz. A nossa morte com Cristo nos traz todas as revelações, todas as soluções, tudo o que nós precisamos aqui na terra e no céu. Por isso que Jesus falou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O celestial já está em mim. Eu creio que o celestial, que o céu já está em mim. Eu vou para o céu, mas Ele já está em mim, o celestial. Cristo em mim. Cristo é o céu em mim. Cristo é o céu para mim. Já aqui na terra. Começando aqui. Depois continua. E continua cada vez melhor.
Quando a gente descobre essa maravilha maravilhosa da nossa morte com Cristo, a gente dá razão a Deus todos os dias. A gente dá todas as graças a Deus todos os dias. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. É um cântico, não é? Somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Mas é preciso perguntar: verdadeiramente livres de quê? É de muitas coisas. De muitas coisas, é? Essa libertação começa com o pecado, meu amigo. Meu irmão, começa com o pecado. Começa com ele. Você está liberto? Eu estou liberto de tantas coisas. E do pecado? Não, do pecado ainda não. Que conversa é essa? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, porque Ele é a verdade, verdadeiramente sereis livres. Libertação que não trata do pecado de maneira séria não é a libertação de Jesus. Não é. Saiba disso. 2 marinheiros desceram do navio numa canoa e foram para o cais. Amarraram a canoa com uma corda e foram para uma taberna que ficava perto. Lá passaram a noite bebendo e já madrugada voltaram ébrios, trôpegos para a canoa. Sentaram, pegaram os remos e começaram a remar. Enquanto remavam, cantavam empolgados. Apesar de todo o esforço, empenho com que remavam, não saíram do lugar, apenas rodopiavam em torno de si mesmos. Adormeceram, cansados, adormeceram, e quando amanheceu o dia, eles perceberam que a canoa continuava amarrada lá no cais. Eles esqueceram de desamarrar. Todo o esforço e cantoria não serviram para nada, porque a canoa estava presa, estava amarrada, estava atada, ligada. Muita gente religiosa é assim. Não consegue progredir na santidade, porque ainda está presa ao pecado. A canoa que está dentro está amarrada lá no tronco do pecado. Não deslancha, não vai, não tem vida espiritual, não tem jeito. Tem religião presa, amarrada, atada ao pecado. Então, irmãos, a coisa é assim. Tem muita gente, como os canoeiros ébrios, rodopiando em torno de si mesmos,
em torno de seus próprios egos pecaminosos, cantando aí, fazendo um barulho danado. Só que isso é só religião, porque está preso ao pecado. Se você crer sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará a libertação, e libertação real do pecado, experimentará também a ressurreição, a vida de Deus em você, o viver de Cristo em você, o viver do Filho de Deus em você, que é um viver justo, santo, a vida de Cristo em nós. O pecado opera em você até que a morte em Cristo os separe. Reconhecei-vos verdadeiramente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí sim, aí podemos cantar que somos o povo que Ele libertou, e libertou verdadeiramente. E começou libertando do pecado. Porque é o pecado a causa da perdição.